Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Dani Ruider e eu criei esse canal para compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história aqui na Alemanha. Então, eu vou falar para vocês como eu vim parar aqui, como eu conheci o meu marido alemão, as burocracias que eu já enfrentei, os perrengues que eu já passei, as diferenças culturais, os problemas com a língua alemã e várias outras coisas. Esse daqui é o segundo vídeo onde eu conto um pouco sobre a minha história de amor com o meu marido. Então, se você não assistiu o vídeo 1, eu vou pedir para você parar de assistir esse vídeo aqui, voltar no canal e assistir o vídeo 1 primeiro, onde eu conto como eu conheci o meu marido alemão. Porque nesse vídeo aqui eu vou contar como eu reencontrei o meu marido alemão. E se você não assistiu o outro, provavelmente você não vai entender muito bem esse vídeo daqui. E se você assistiu o vídeo 1 e não comentou, eu vou pedir para você para que volte lá depois de assistir esse vídeo aqui e comentar nesse vídeo e faça um comentário lá também. Afinal de contas, eu preciso saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Então vamos lá para a segunda parte do vídeo sobre a nossa história. Como eu reencontrei o meu marido alemão. Em 2021, eu tive dengue hemorrágica 5 meses depois de ter tido Covid. Eu tive 3 tipos de hemorragias diferentes e precisei ficar no hospital durante alguns dias. Durante esse período, eu fiquei 4 dias sem produzir anticorpos e os médicos estavam investigando o que aconteceu. Além da dengue hemorrágica, eu tive uma síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma síndrome pós-Covid. Então, por conta provavelmente da dengue, desencadeou esse outro problema. Quando eu saí do hospital, os médicos falaram que eu só sobrevivi porque Deus quis, que se eu estava viva foi porque Deus quis que eu estivesse viva. A partir do momento em que eu escutei isso, eu resolvi fazer algumas mudanças na minha vida. Então eu comecei a arrumar minha casa, a me desfazer de algumas coisas, a separar algumas coisas para doação. Quando eu estava nesse processo de mudança, né, de mudança realmente da minha vida, eu encontrei uma caixa com algumas recordações, cartas antigas de amigas, fotos antigas e dentre essas coisas eu encontrei os cartões postais que o meu marido tinha me enviado antes da gente perder contato. Eu já tinha tentado procurá-lo, né, digitando no Google o nome dele, mas infelizmente eu não tive sucesso das outras vezes. E aí eu pensei, será que dessa vez eu consigo encontrá-lo? Eu coloquei o nome dele no Google e, para minha surpresa, eu encontrei dessa vez ele. Depois de 17 anos, eu encontrei algo sobre ele na internet. E tinha algumas matérias, algumas fotos dele e tinha também um Facebook. Eu entrei no Facebook, mas a última vez que ele tinha postado alguma coisa tinha sido há 5 anos. E eu pensei, ele nem deve usar mais esse Facebook. Ele criou, mas não usa. De qualquer forma, eu decidi adicionar ele como amigo. 1 ou 2 dias depois, ele me mandou mensagem e a gente começou a conversar. A gente do Facebook passou para o WhatsApp e ficamos conversando no WhatsApp sobre tudo que tinha acontecido com a gente durante esses 17 anos. E por incrível que pareça, eu fui casada, ele também foi casado, eu era divorciada, ele viúvo, ele tem uma filha. Eu morei em 2 outros países, eu morei na Índia e na China, e ele também morou em 2 outros países, na Inglaterra e na Áustria. Eu estava num relacionamento, mas eu não estava feliz no relacionamento, eu estava num relacionamento bem ruim, e ele também, por incrível que pareça. Ele tinha me falado, né, que estava num relacionamento ruim. A princípio eu não acreditei muito, porque eu pensei, homem é assim, né? Encontrou alguma mulher, vai falar, meu relacionamento não tá bom. Mas na verdade o relacionamento dele não estava bom. A gente ficou conversando durante 1 ano, mas somente como amigos, a gente desabafava e contava coisas que tinham acontecido na nossa vida durante esses 17 anos. E óbvio que nós conversamos também sobre como poderia ter sido
né, a nossa vida se a gente não tivesse perdido esse contato. Quando eu contei para os meus pais que eu tinha encontrado ele na internet, na hora eles falaram: "Ah, agora ela vai para a Alemanha". E eu falei: "Imagina, né, ele tá namorando". Eu estava namorando, meus pais até brincaram, porque eles sabiam que meu relacionamento não estava bom, mas eu falei, eu insisti: "Não, ele tá no relacionamento, ele morava com a namorada", enfim, nunca imaginei que ia dar alguma coisa além de amizade. Eu já tinha terminado o relacionamento no final do ano anterior, no final de 2021. E aí, um ano depois, em 2022, a gente ficou esse ano todo, né, de 2021, conversando como amigos, começo de 2022 também. Só que ele ficou, eu acho que 1 ou 2 meses sem me responder. Na verdade, eu não percebi, porque eu tava em época de coletas de dado do doutorado, então eu tava muito na correria. E um dia ele me mandou mensagem falando: Nossa, desculpa por eu ter sumido, lembrei de você, porque eu tava vendo aqui uma empresa brasileira e tal. E me desculpa por ter sumido. Aí eu falei: Não, imagina, tudo bem. E ele falou: Eu sumi porque várias coisas aconteceram na minha vida e eu tive que mudar. Aí eu falei: Ah, mas tudo bem, porque mudança é sempre bom, né? E ele disse: mas eu me mudei com a Lili porque eu terminei o meu relacionamento. E quando ele me falou que tinha terminado o relacionamento, naquele momento eu explodi de alegria, claro, né? Eu falei: Nossa, eu tô solteira, ele tá solteiro, será que agora rola? A partir daquele momento, a nossa conversa já mudou totalmente. A gente já começou a conversar diferente. E desde aquele dia, a gente passou a mandar mensagem um para o outro todos os dias. Durante todos os dias, nós trocamos mensagens. Inclusive, a gente fez a nossa primeira videochamada. Um pouco depois ele me contar que tinha terminado, nós falamos assim: Poxa, a gente podia fazer uma videochamada, né? O nosso inglês não era bom naquela época, mas agora tá um pouquinho melhor. Eu acredito que a gente consiga se comunicar melhor. E a gente ficou de fazer a videochamada até que um dia ele falou assim, acho que 2 dias depois dessa conversa, ele falou: a gente podia fazer a videochamada. E eu falei: tudo bem, eu tô em casa. Ele falou: tá bom. E aí a gente fez a videochamada. Detalhe, ele tinha parado o carro dele no acostamento de uma estrada aqui na Alemanha para fazer a videochamada comigo. Enfim, foi bem legal, a gente conseguiu se comunicar super bem. E a gente continuou a partir desse dia fazendo várias videochamadas, praticamente todos os dias. E no meu aniversário, dia 1º de junho de 2022, ele me mandou como presente de aniversário, né, algumas coisas. Entre essas coisas, ele me mandou uma foto que era da passagem dele para o Brasil. Ele estava indo para o Brasil me visitar em agosto. E aí eu falei: Não, eu não acredito. Ele falou: Eu prometi para você que eu ia voltar para o Brasil e agora eu voltarei. Eu vou cumprir, né, depois de 17 anos, o que eu tinha prometido. E então, em agosto, ele foi para o Brasil. Imaginem que nós estávamos 17 anos sem nos encontrarmos pessoalmente. A gente não sabia se ia ser igual como tinha sido há 17 anos atrás, se seria diferente, se ia rolar alguma química ou não. A gente não tinha ideia. Então a gente brincava direto com essa situação. Nossa, quando a gente se encontrar vai acontecer isso e tal. E a gente brincava com várias coisas erradas que poderiam acontecer ou várias coisas ruins que poderiam acontecer. Mas eu fui lá no dia que ele chegou, né, no Brasil, fui buscá-lo no aeroporto. E aí, quando a gente se olhou, a gente se abraçou e a gente deu um beijo. Naquele momento, parecia que a gente não tinha ficado 17 anos longe um do outro. De verdade. Foi uma coisa assim de. Não sei explicar, mas a gente não tinha perdido aquela conexão de 17 anos atrás. Foi incrível. E a gente ficou super grudado. Ele ficou 3 semanas no Brasil. Nós viajamos, nós fomos para Santos, né? Nós fomos para Paraty, nós fomos para o Rio de Janeiro,
Campos do Jordão, enfim, foi uma lua de mel maravilhosa. E quando a lua de mel acabou, quando estava ali próximo dele voltar para a Alemanha, ele falou para mim: dessa vez você vai comigo para a Alemanha, porque se você não for, eu volto aqui e te amarro e te levo. E aí eu pensei, se a gente quiser ficar junto, eu vou ter que mudar para a Alemanha. Porque para ele seria muito mais difícil. Imagina, tem a filha aprender uma nova língua, mudar para o Brasil, ele sair da empresa, que era o sonho dele. Eu tinha o meu estúdio de Pilates, que era o meu sonho também, mas eu sabia que eu podia conquistar esse sonho em outro lugar, ou até aquele momento eu já tinha realizado o meu sonho. E foi o que aconteceu. Eu comecei a vender os meus aparelhos de Pilates, eu fechei o meu estúdio, eu tive que deixar o meu cachorrinho, meu amor, com os meus pais, porque eu não sabia como seria a minha vida aqui na Alemanha. Na verdade, eu estava vindo para cá para ficar 3 meses como um test drive. Como turista, nós brasileiros podemos ficar aqui, né, por 3 meses. Então eu falei, bom, eu vou para lá, eu vou ficar esses 3 meses e vamos ver como que vai ser, porque uma coisa é viver a lua de mel, outra coisa é viver o dia a dia. Além disso, eu não sabia como seria o meu relacionamento com a Lili. E então eu saí do Brasil em dezembro de 2021, em pleno verão brasileiro, para vir para a Alemanha em pleno inverno. E foi assim que eu vim parar aqui na Alemanha. Foi assim que eu reencontrei o meu marido alemão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da nossa história. E eu peço, por favor, para que vocês comentem aqui o que vocês acharam da nossa história, desse vídeo, do vídeo anterior. E também contem se vocês têm alguma história de amor parecida ou alguma história de amor interessante também para contar, para compartilhar aqui comigo, né? E com as outras pessoas que vão estar vendo o comentário de vocês. E eu peço para que vocês também me sigam no Instagram. Aqui na legenda tem o link do meu Instagram, então é só clicar lá, você vai direto para o meu Instagram. Se você não me segue, por favor, siga, que eu vou estar postando lá também várias outras coisas. E ativem o sininho, tem um sininho aqui, em algum lugar aqui. É só vocês ativarem ali o sininho, clicar no sininho, que sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber um aviso. E então fica mais fácil de saber que tem vídeo novo aqui no canal. Não. Esqueci de uma coisa muito importante. Então, para tudo. Antes de vocês clicarem no sininho para ativá-lo, vocês precisam primeiro se inscrever no canal. Então, assim que acabar esse vídeo, vocês, por favor, se inscrevam no canal e logo após ativem o sininho. E espero vocês aqui no próximo vídeo. Então vamos lá. De um outro ponto.